Então, eu vejo, né, na reação de quem está ali fazendo oficina, o que eu vejo no meu trabalho todos os dias. Então, quando eu estou ali em volta do caldeirão, porque a gente não pode descuidar, né? A gente fica ali Sim. o tempo todo, presente. Então, também é um trabalho que exercita a nossa presença. A gente tem que estar inteiro ali. Eu não posso largar a panela de tinturaria no Fazer outra fogo e... Não, coisa. eu tenho que ficar ali, entregue. E aí eu fico realmente nessa... A gente costuma tirar da panela no dia seguinte, né? Eu gosto de deixar tudo ali imerso naquele banho de tingimento até o dia seguinte. Então, assim, passo uma noite inteira aí aquela ansiedade, porque eu vou abrir a tampa da panela, o E que eu vou me que eu vou deparar? ver? Que cor é essa, né? Aham. Às vezes espera um verde, não sai, sai um roxo, Exato. né? Marrom eu acho que é o mais comum de sair em algumas misturas, né? É, exato. E tem aquela coisa assim, mesmo usando a mesma planta, né? Então eu faço um tingimento com caroço de abacate, né? Ou folha de goiaba. Faço hoje e daqui 6 meses eu vou fazer usando as mesmas proporções, pesando tudo bonitinho ali e sai outro resultado. Que você Sejam bem-vindos a mais um episódio do Gerações Criativas. Nosso tempo tá tão corrido, a gente tá tão acostumado com o plim-plim do WhatsApp. Por que não parar um pouquinho? Por que não ir olhar o tempo, olhar a vida e fazer uma coisa com mais calma? Hoje estamos aqui com o Ateliê Onírica, né? Um encanto de casal com um trabalho maravilhoso, fazendo a diferença nesse mundo tão corrido. Vocês se apresentem, por favor, para o nosso público. Olá, meu nome é Ariane, eu sou artista têxtil, sou educadora e idealizadora do Ateliê Onírica, que é um ateliê de arte têxtil itinerante, montado numa Kombi de 1996 e que permite que a gente circule ministrando oficinas de arte têxtil e sustentabilidade em diversos espaços. Que legal. Olá, tudo bem? Prazer falar com vocês que estão aí também acompanhando. Eu sou Matheus Borges, sou produtor executivo do projeto, também sou poeta, produzo outros trabalhos e a gente tem feito essa circulação aí com a Kombi, levando oficinas, fazendo uma série de vivências e de encontros, né? A gente gosta muito dessa palavra, o encontro nos permite um tempo, né? De olhar, de conectar, então acho que hoje a gente pode falar um pouquinho sobre isso, vai ser muito bacana. Com certeza, com certeza. E o ateliê, ele tem o nome de sonho, né? Sim, Onírica sim. é sonho. Em que momento que vocês conseguiram transformar o sonho em realidade? Esse sonho, ele já vem sendo gestado há muitos anos, né? O ateliê em si já existe há 14 anos. Foi quando Bastante. coincide com o nascimento da minha filha caçula. Uhum. E eu decidi por um momento sair de sala de aula, porque eu também sou professora Waldorf. E quando ela nasce, eu decido então sair de sala de aula e me dedicar à arte têxtil para que eu consiga conciliar as duas coisas, a maternidade e o meu trabalho, né, com as artes. Ele nasce com outro nome, na verdade, ele nasce como Comadre Fulozinha, Não é legal? que é o nome de uma entidade também protetora da floresta, né? Então sempre tem esse viés da natureza, né? De um cuidado mesmo com a natureza. E ele me acompanhou até o ano passado com esse nome. E o ano passado foi um daqueles momentos que a vida dá uma cambalhota, sabe? E aí a gente precisa obriga a mudar de reformular rumo. tudo. E nesse momento eu senti necessidade de dar uma nova identidade, né, pro ateliê, que como Comadre Fulozinha, ele foi tantas coisas, eu trabalhei com tantas coisas, até restaurante vegetariano foi com esse Nossa! nome. Testou de tudo. De tudo, tive na fase da montanha, né, que eu vivi 4 anos no sul de Minas, em Camanducaia, e lá eu comecei a cultivar biocosméticos, ervas aromáticas, eu fiz sapato artesanal. Que legal. Tudo pautado assim com a natureza, tudo a respeito à natureza.
Sim, sempre pensando nessa coisa de um cuidado mesmo com a natureza, né? Quando eu me mudei para a montanha, eu fiquei numa imersão mesmo, né? Não tinha internet, não tinha TV, e isso eu tô falando de 2017, né? Então, eu já tinha filhas pré-adolescentes ali, e a gente entrou nesse contexto de imersão mesmo, né? E ali eu tinha um rio que corria no meu quintal, era né, cercado de mata. Não tinha sinal mesmo de internet, porque eu estava num lugar que era mata em volta. Então eu tive que reconfigurar mesmo a minha forma de existir no mundo, né? O universo te colocou ali Sim. para você se repensar, né? Repensar tudo, inclusive os meus hábitos mesmo. Então, eu sabia, por exemplo, que não tinha tratamento de esgoto onde eu morava. Tinha um rio que corria no quintal. E aí eu comecei a pensar, mas o que que eu tô descartando, né? Pelo ralo da minha pia, do chuveiro. Sim, o detergente, o shampoo, tudo, Sabão de lavar química. roupa. E aí, nesse momento, eu comecei a cultivar ervas e desenvolver biocosméticos, os produtos de limpeza da minha casa. Então, desde o detergente da pia, do sabão de lavar roupa, aí os produtos de higiene, né? Sabonete, shampoo, condicionador. Caminhada difícil de aprendizado, não é fácil você aprender isso assim. Sim. E nesse contexto, sem a internet, né? Então, assim, hoje em dia eu apelo para o YouTube, né? No YouTube você aprende de tudo. Mas naquele contexto eu não tinha. Então, eu tinha livros com receitas, livros muito antigos. Tinham as pessoas ali, né? Os locais, né? Que também me ensinaram muito sobre como lidar com a terra. E nesse contexto eu tive essa grande transformação, né? Então foi um momento de uma imersão profunda na natureza, mas um momento também de repensar, né? Repensar muitas práticas. E o meu trabalho, então, foi sendo permeado por esse cuidado, por esse olhar. Né? É que era uma coisa que eu ia te perguntar, né? Como que você adquiriu os saberes? Se foi, assim, uma coisa intuitiva, né? Ou se teve aquela coisa de historiador, de pesquisar, ou se foram as pessoas... Porque o saber da tinturaria, da saboaria, tudo, é muito permeado por mulheres, né? Sim. É basicamente o feminino que faz isso. Então, assim, se era instintivo ou não. Eu acho que tem um pouquinho de tudo, Elisa. Assim, nesse trabalho, eu tive trocas muito preciosas com mestres e mestras que me ensinaram muitas das técnicas, das práticas que eu sei. Muitas das práticas eu realmente tive que experimentar na prática e errar muito, principalmente nesse universo da tinturaria botânica. Que veio um pouquinho depois, ali por volta de 2019. E aí, o primeiro start foi durante a minha pós-graduação. Eu tive um módulo na pós-graduação, que era uma especialização em educação infantil Waldorf. Tá. Então, dentro da pedagogia Waldorf, também tem esse olhar muito cuidadoso para a natureza, para o tempo das coisas, para o tempo do desenvolvimento. É um ensino diferente com as crianças, muito diferente. né? Essa conexão com a natureza é muito viva. Então, fazia sentido, dentro dessa pós-graduação, a gente aprender a lidar com esses elementos. Então, a gente teve um módulo inteiro sobre tingimento natural em seda, para que futuramente a gente confeccionasse bonecos, marionetes para contar história para as crianças. E ali eu fui arrebatada por aquele universo, né, de como transformar elementos da natureza em tinta botânica e colorir tecidos. E aí depois voltei para a montanha em 2020 e logo veio a pandemia. Eu dava aula numa escola Waldorf rural nessa época. A gente ficou no ensino remoto. E aí eu estava, né, na montanha, isolada, com as minhas filhas. Sem sinal de internet, sem nada. E aí, nessa época, eu consegui a internet, porque aí eu fui morar num outro lugar que já pegava sinal. Tá. E aí foi ótimo, porque aí eu fiz vários Conseguiu cursos trabalhar. online, eu trabalhava à distância, então eu gravava vídeos para os pais dos meus alunos. Eu não podia gravar vídeos para as crianças, né? Eram crianças muito pequenas, de 3 a 5 anos. E a gente, dentro da pedagogia Waldorf, a gente não insere telas, né? Para as crianças. Então, eu gravava os vídeos para os pais dos meus alunos. E eles repassavam. E eles repassavam. E aí, nesse
nesse Educava momento... eles também, né? Exato. Sempre em parceria, né? Nesse momento eu tive tempo, né? E calma, sabe? A tranquilidade de experimentar. E aí foi quando eu aprofundei mesmo os conhecimentos nessa área do tingimento natural, porque é um universo muito vasto, com muitas coisas, e aí eu estava num lugar rodeado por natureza, então eu podia sair, porque eu não encontrava pessoas, né? Era realmente uma zona rural. Então eu saía coletando A sua matéria-prima. plantas, exatamente, Né? as flores, as plantas, as ervas, raízes, cascas de árvore, muito intuitiva, aí entra a intuição. Tá. Porque aí eu não sabia o que era tintório, o que não era, né? Alguns elementos eu já sabia que sim. Mas a grande maioria foi um experimento. Então, eu saía coletando a matéria-prima e fazendo esses experimentos em casa, né? E desenvolvendo essas tintas botânicas. E aí, nunca mais, assim, não é um caminho sem volta. Sem volta, é uma paixão, né? Sim. É assim, ver a transformação, eu acredito que a transformação é o que encanta. Você acha que vai dar uma cor e dá outra. Você acha que no botânico que vai ficar de um jeito, fica de outro, né? Então, são as surpresas da vida. Sim, eu costumo dizer, quando a gente trabalha com a natureza, a gente não pode criar expectativa, né? A gente tem que lidar sempre com o elemento surpresa, porque a natureza, ela é viva e ela vai se transformando, né? Então, depende muito de como está o ambiente, depende da lua, depende de que época você colheu aquela planta, tudo influencia, né? E o tempo vai passando e também vai transformando, então é uma peça viva, né? Uma roupa que é tingida com a natureza, ela continua se transformando também. Ao longo, né, das lavagens, do uso. Exato. Então, não pode ter apego, né? Quando a gente fica assim quando eu dou as oficinas, eu falo isso, quando gente, fica não aquele cria amarelo tão expectativa. lindo. Não pode ter apego. Não, às vezes você espera um rosa e aí vem um marrom. Como é que você lida com isso, né? né? Com a frustração. Eu queria um rosa. Exato. E em que momento que surgiu a ideia da Kombi, do ateliê móvel? Você quer contar um pouquinho ou quer que eu conte? Eu acho que contou a partir da vontade dela, né? Nasceu muito da vontade dela de itinerar com esse ateliê que ela já tinha e já produzia. De alguma maneira ela acabava fazendo essa circulação, mas era muito pontual, né? Dava uma oficina, levava um projeto, eram coisas mais pontuais. A Kombi surge, acho que dessa vontade dela de ter um veículo que fosse mais que um meio de transporte, que pudesse ser de fato esse baú de aventuras, assim, né? Esse ateliê que levasse não só as pessoas, a equipe, mas levasse também máquinas de costura, levasse o fogão, levasse a geladeira, levasse as necessidades do ateliê, mas a gente acabou chegando num caminho que aí eu acho que é sem volta mesmo, porque a gente foi para uma Kombi que também é uma Kombi Home. Então, além de oferecer as oficinas, itinerar com ela, a gente também consegue se hospedar nela, digamos assim, né? Ela tem uma cama, ela tem fogão, tem geladeira, tem a estrutura de iluminação, placas solares para tomadas, para iluminação LED, quem planejou etc. tudo e tal. isso? Então, Então, muitas e muitas horas de pesquisa na internet, etc e tal, até que nós conseguimos encontrar em janeiro, fins de janeiro desse ano de 2025, alguém que estava vendendo uma Kombi que já tinha uma boa parte das adaptações para o home que a gente queria. Nossa, é o universo conspirando. Exato. Sim. Né? E aí a gente foi visitar, né? Conversou com esse rapaz que estava vendendo. Ele tinha montado ela com a maior parte com madeira, né? De caçamba, madeira de reciclagem e tal. Então ela já tinha esse âmbito da sustentabilidade, né? Ele já trazia um pouco isso mesmo que inconscientemente. Já tava. E para nós foi aquele encontro perfeito, assim, porque claro, é um carro de 96, então a gente fez alguns ajustes de mecânica, manutenção e tal. Seguimos adaptando ainda, né, pro ateliê, para caber mesmo, né, as caixas, as coisas que a gente precisa levar, as mesas, bancada e tal, não sei o quê. Mas, no geral, foi isso. Foi um encontro da vontade com a possibilidade, assim. E daí em diante começamos a fazer as manutenções, as E você embarcou reformas. nessa loucura de boa. A gente já estava fazendo juntos projetos culturais, tocando pequenas coisas. Quando surgiu a ideia da Kombi, a gente realmente resolveu ampliar
ampliar a oferta de trabalhos, né? Seja pelo universo feminino, desse universo da tinturaria, etc., mas também com alguns trabalhos infantis, que é trabalhar o ecoprint, a tinturaria, também com as crianças. E aí é um outro universo que junta a pedagogia Waldorf, que a Ariane já traz, com a possibilidade da estamparia, da pesquisa têxtil, e esse universo que vem para mim com a produção cultural, né? Como viabilizar isso, buscar fomento, buscar recursos, buscar articulação com outras instituições que tenham interesse em receber. Que é uma parte muito difícil essa, né? A princípio é uma parte que nem todos fazem, embora tenham projetos, às vezes acabam não conseguindo viabilizar, e a gente está fazendo essa parceria muito, embora já nos conhecemos há muitos e muitos anos, agora nos últimos 2 anos é que a gente está mais próximo nessa parceria de vida e de trabalho, assim. Então está sendo cada dia uma descoberta, assim. Que legal, que legal. E a Kombi, ela vai sendo adaptada conforme as necessidades da caminhada, né? Porque você tem uma ideia inicial. Eu vi um vídeo, acho que daqui a pouco passa o vídeo de você arrumando a Kombi quando ela chegou, né? Eu tive que aprender a fazer funilaria, né? Então... Sim. Aí o YouTube foi ótimo. Eu aprendi a fazer funilaria, porque tinha uns buracos, né? E aí, assim, a corrosão no metal, ela continua se você não tratar. Então, eu aprendi como tratar a ferrugem, como fazer... Eu falo que é um curativo, assim, de fibra de vidro. Imagina, eu nunca tinha trabalhado com esse material, então foi um desafio. Mas eu falei, vamos lá. Porque a gente eu investi o que eu tinha para comprar a Kombi, a gente fez o que a gente podia para adaptar, e na hora que a gente foi orçar a funilaria... Inviável. Muito caro, assim, quer dizer, não era muito caro, não, mas por o recurso que a gente no tinha... No momento estava inviável. E aí eu falei, vamos fazer. E aí que surgiu a ideia de revestir, então, com retalhos de tecido, porque para mim fazia sentido, eu já tinha tecidos em casa, é um ateliê têxtil, né? Eu comecei a minha jornada com a costura fazendo patchwork, então é uma forma também de honrar essa minha trajetória. E aí mostrando eu fazendo o curativo. Aí você fazendo, ela tava maltratada, tadinha. O rapaz que vendeu pra gente cuidava bem dela e tal, mas ele também não tinha muito recurso para investir como um todo. Então ele montou como ele pôde e começou a circular com ela. Conforme ele ia circulando, claro, né? Você vai gastando um pouco, vai tomando chuva, vai tomando sol e tal. Então quando a gente encontrou ela tinha uma funilaria, estava precária, né? A Ari foi ajustando coisas e realmente o custo para envelopar ela, fazer o trabalho profissional mesmo de plotar ela, ficava muito caro. E daí surgiu essa ideia, ela chegou com essa ideia e a gente falou, beleza, vamos testar. E vários testes, né? Várias camadas de cola, muitas e muitas horas de trabalho. Tomou chuva, aí... Foi um bom teste, a chuva. Eu passei o verniz automotivo achando que... Aí a primeira chuva que deu, os tecidinhos ficaram todos enrugados. Ai, que dó. Então, todo o trabalho que eu tive para alinhar... E tá lá, ela tá com essas memórias, né? Até eu chegar num material que eu falei, testando, né? Porque eu pesquisei pessoas que já tinham feito e não achei ninguém que tivesse, né, tido a ideia de colocar tecido no carro. Sim. Ainda mais um carro desse tamanho, né? Desse tamanho, uma gigante, né? Acho que eu inaugurei essa loucura. E ela tem uma curiosidade que é uma Kombi furgão, então ela também tem poucas janelas e tal, ou seja, o espaço em lataria acaba sendo maior para colar, para trabalhar e tal. Né? A gente brinca que hoje ela é a Kombi virou uma peça de arte ambulante, assim, ela realmente é uma obra de arte ambulante. E que vocês não teriam se tivessem envelopado, não. Né? Não teria essa emoção, né? Exato. Essa história. Ia ser muito perfeito também, né? Porque eu acho que lidar com o tipo de trabalho que a gente faz, né? Tanto eu como com a arte têxtil, com a educação, ele como poeta, como produtor cultural, a gente lida com a imperfeição o tempo todo. O tempo né? inteiro. Sejam as nossas, seja dos outros, seja das do coisas trabalho. Que a gente produz. Então, quando eu olho para ela com aqueles tecidinhos que estão enrugados, ou que estão descolando, ou que estão...
para mim, isso são memórias, né? E é, é um retrato da imperfeição, né? De como a Sim. gente vai desconstruindo a ideia de perfeição. Porque acho que é muito sofrido quando a gente busca essa perfeição. Então, desconstruir a perfeição também, para mim, é muito libertador, né? Eu acho que isso reflete em tudo que a gente faz, né? São as cicatrizes da caminhada, Sim. né? Todos nós temos. Então, é uma ruga, é um corte, é Sim. alguma coisa, e isso faz parte da nossa história. Sim. E a Kombi, bem ou mal, ela faz parte da história de Sim, vocês, né? sim. É uma história muito legal. E que ela também teria cicatrizes dela, né? E imagino, assim, como que as pessoas reagem, né? Quando a Kombi chega. É muito divertido. Não só quando ela chega, quando ela tá passando na rua também, no posto de muito gasolina, no divertido. pedágio, nas ruas. Todo mundo As para. pessoas acenam, dão tchau, passam buzinando. Então às vezes a gente esquece que tá dentro da Kombi. Exato, é. E daí. As pessoas estão olhando. Nossa, as pessoas estão olhando. Tchau. pra- Não conheço, não porque sei eu tô quem numa é. Kombi toda colorida. Então, realmente, ela é um acontecimento à parte. Assim, ela chama muita atenção, tem uma personalidade própria, assim. É muito curioso. E eu ainda acho que ela tá pouco enfeitada. Eu ainda acho que precisa Que precisa mais. demais. A gente tem algumas ideias de melhorias futuras para ela. Por exemplo, a parte de cima que a gente está vendo aqui, que tem um toldo, a placa solar e tal. Futuramente a gente quer colocar um pequeno palco em cima dela para adaptar uma caixa d'água um pouco maior, poder fazer um segundo andar para apresentações, um sarau de repente. É A nossa legal. ideia é muito essa, né? De circular por cidades e poder ter autonomia para parar num parque, numa praça, numa instituição, né, de bairro, numa ONG, e oferecer uma oficina, oferecer um trabalho, dialogar com aquela comunidade, tendo a Kombi como o pano de fundo, digamos assim, né? Realmente o ateliê. Ela rodando aí, ó. Tá rodando. É um carro alegórico, praticamente. A gente pensa que a gente está dentro de uma alegoria, né? Então, as pessoas reagem mesmo. E isso é muito gostoso, porque é muito afetivo, né? E desperta muita alegria, né? Sim. Porque ela é alegre, é muito colorida, né? Que é uma coisa diferente de um ateliê fixo. Sim, Se vocês tivessem sim. uma loja física, não seria a mesma coisa, a mesma experiência. Sim. Né? É interessante porque eu fiz as contas há um tempo atrás e eu me mudei 23 vezes, né, ao longo da vida. Isso assim, depois que eu saí da casa dos meus pais, né? Não tô Você ganhou de contando as mim. mudanças Eu tô em 15, então você ganhou de mim. contando os 18 anos, que foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais, e aí fui contando quantas mudanças eu fui fazendo. Até eu entender, né? Porque demorou muito para eu entender e aceitar. Antes eu só achava que eu era uma pessoa instável, né? Sim. A minha mãe falava, você é muito instável, Dificuldade você não de tem criar parada. raízes, né? O povo Então eu julga olhava muito. para isso como um erro meu, uma falta, uma falha, né? Por que eu não consigo parar? Por que eu estou sempre buscando, até eu aceitar, né, com a idade, com muita terapia, né? Entender que isso fazia parte da minha natureza. Né? A minha natureza é uma natureza do movimento. Eu preciso Inquieta. estar em movimento, né? Eu sou geminiana, então para mim ficar parada num lugar não dá. Isso me causa sofrimento e eu adoeço. E foi o que aconteceu ano passado. Eu passei por um processo de uma doença grave nos pulmões. E isso me impediu de continuar o meu trabalho na escola. Fazer qualquer coisa. Eu fiquei realmente, foram 6 meses de um tratamento longo, Intenso. né? De não conseguir sair da cama, de fazer, né? De ter muito efeito colateral por conta dos medicamentos. E isso a única coisa que me salvou nesse momento foi a arte. Então, assim, trabalhar com as mãos. O meu corpo estava Tá lá, entregue, coitado. mas as mãos ainda podiam criar. Então, foi quando eu realmente decidi tirar do papel esse sonho que já estava sendo gestado desde a pandemia. A ideia de ter esse ateliê itinerante começou lá em 2020, mas tinham algumas questões, né? A primeira questão é que eu morro de medo de dirigir. E daí coloca uma Kombi. Então vamos lá. Eu só dirijo no lugar que eu conheço, então eu dirigia na montanha. Sim. E aí, né, quando o universo conspira, como Sim. você falou, eu reencontro, né, um grande amigo do passado, de mais de 12, 13 anos, que é sagitariano, então também gosta do Também movimento. gosta, sim. Também gosta da itinerância. E
Curioso é que ele tirou a carta de motorista dele depois que a gente começou a Verdade. namorar. Verdade. Não sabia dirigir. Ela tem medo de dirigir, mas ela dirige há 15 anos. Ela é habilitada já há uns 15 anos. E eu não era habilitado. Nunca tive muito interesse por automóveis e tal. E daí a gente começou a se relacionar, né, de fato mais próximo, assim, a partir de 2023. E aí, em algum momento, eu falei, eu vou fazer habilitação só por fazer, assim, pra ter a opção de dirigir, né? E aí acabou que agora eu sou um dos motoristas. Eu digo um dos porque em breve eu espero não ser o único, pra gente poder revezar e também fazer outras coisas. Mas eu gosto demais de dirigir a Kombi. Eu brinco que para dirigir ela você não tem lazer, ela é muito trabalhosa, né? Realmente requer uma atenção, é um carro grande. Então você tem que dirigir sempre com muita atenção. Viagens mais longas são cansativas. É mais cansativo, a marcha, então tudo, exige o um peso preparo do volante, físico mesmo, assim, sim. de você poder fazer bem feito com a atenção necessária. Mas eu me divirto demais. Quando a gente passa nos lugares, as pessoas acenam, assim, e tal. Eu sei que não é comigo, mas eu me sinto assim, sabe? Legal. Então é divertido, né? E daí a gente, aqui, várias imagens de oficinas que a gente tem feito, né? Tanto lá em Poá, que é a cidade onde a gente está morando esse período, mas também em unidades do Sesc, em alguns outros lugares onde a gente tem passado, e os encontros têm sido muito interessantes, assim, sabe? Os feedbacks, tanto das crianças quanto dessas mulheres que fazem, às vezes senhoras, assim, né? A gente vai para instituições de bairro e encontra senhoras já na terceira idade, mesmo assim, e tal, e o feedback é muito, muito orgânico, assim, elas ficam encantadas, abrem um sorriso grande, ficam muito curiosas para saber como é que funcionam ali as panelas, as tinturas, os condimentos, ali os temperos que a gente leva que servem para atingir. Então é muito legal essas senhoras trabalhando, assim, a gente entende a missão de compartilhar esses saberes, mas a gente também fica muito feliz em poder aprender com essas pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho. É uma troca, saberes, né? trocas da vida mesmo, assim, né? De experiências da vida e tal. Então isso tem sido muito, muito bacana. E as crianças ou os jovens, eles aceitam bem, porque são saberes e fazeres ancestrais. Sim. E estamos em época de tecnologia ao máximo, né? Sim. Como que é a recepção dos jovens? É curioso porque tem algo que é da natureza humana, né? Então, o fazer, ele permeia a história da humanidade. E mesmo que a gente esteja nessa era que tudo é digital, tudo tá na ponta do Sim. dedo, né? Tudo tá a um clique de distância. Quando você disponibiliza, né, as ferramentas, os materiais, a oportunidade, os conhecimentos, todos se interessam. Sejam crianças, sejam adolescentes, sejam idosos, todos se É interessam. brincadeira da alquimia, né? Sim, sim. Faz parte, né, de ser humano. Então, é muito bom quando a gente resgata isso, porque não precisa muito, não é um grande esforço. É natural, né? É orgânico. Trabalhar com esses elementos da natureza já encantam, né? Então, quando eles chegam, e aí a gente tem uma mesa que a gente coloca todas as ervas, tudo as flores, as bonitinho. plantas, né, os tecidos, eles chegam, já ganham nos olhos, né? Assim, o olho brilha. Então, depois é só se entregar para a brincadeira. Então, não tem muito mistério. É só permitir, né? A gente costuma dizer dentro da pedagogia Waldorf que a criança, ela é aberta. Ela nasce aberta, Tá. né? É que a gente vai envelhecendo e vai criando várias cascas, né? Barreiras, Várias barreiras. E, na verdade, a gente é aberto, né? Então, a gente só precisa descamar um pouquinho, né? Sim, sim. Sensibilizar de volta, né? Sim. Aquele... É muito curioso, porque aqui, por exemplo, a gente está vendo imagens, né, das crianças botando ali a mão na massa mesmo, as oficinas são bem práticas, né? Então a gente explica o início, faz algumas provocações para eles, né, de fato irem para a mesa, e daí em diante é a criatividade de cada um, é a sensibilidade de cada um, e visualizar essas imagens no final, assim, com os tecidos prontos ou quase prontos, assim, o processo em si é muito, muito divertido, porque aí saem coisas, assim, impressionantes. Quando a gente olha e fala, nossa, isso surgiu dessa mesa, né? E da matéria orgânica que a gente levou, mas também da criatividade, da liberdade que cada um se permite ali de experimentar. Então isso é muito legal, né? E a ansiedade de esperar ali o tecido ferver, Sim. de sair, né? É uma Exato. ansiedade boa no Sim, final, sim. né?
Sim, e é a ansiedade que eu lido também quando eu estou trabalhando. Então, eu vejo, né, na reação de quem está ali fazendo oficina, o que eu vejo no meu trabalho todos os dias. Então, quando eu estou ali em volta do caldeirão, porque a gente não pode descuidar, né? A gente fica ali o tempo todo, presente. Então, também é um trabalho que exercita a nossa presença. A gente tem que estar inteiro ali. Eu não posso largar a panela de tinturaria Fazer no fogo outra coisa. Não, eu tenho que ficar ali, entregue. E aí eu fico realmente nessa... A gente costuma tirar da panela no dia seguinte, né? Eu gosto de deixar tudo ali imerso naquele banho de tingimento até o dia seguinte. Então, assim, passo uma noite inteira e aquela ansiedade, porque eu vou abrir a tampa da panela, o que eu vou me deparar? Que eu vou ver? Que cor é essa, né? Às vezes espera um verde, não sai, sai um Exato. roxo, né? O marrom eu acho que é o mais comum de sair em algumas misturas, né? Exato. E tem aquela coisa assim, mesmo usando a mesma planta, né? Então eu faço um tingimento com caroço de abacate, né? Ou folha de goiaba. Faço hoje e daqui 6 meses eu vou fazer usando as mesmas proporções, pesando tudo bonitinho ali e sai outro resultado. Que você falou que daí depende de quando foi colhido, Exato. qual a temperatura. A época do ano, então se é primavera, se é verão, se a árvore está florindo, se ela está, por exemplo, a goiabeira, se ela está na época de fruta, se é outono. Então, tudo isso influencia. Que lua que ela tá. Então, assim, a lua minguante atua de um jeito nas raízes. Então, a gente vai escolher tingir com raiz. Por exemplo, a cúrcuma. A gente não vai usar flores, né? Então, na época da lua cheia, na época da lua nova, cada época do ano, cada época da lua atua diferente em uma parte da planta. Então, isso assim, a gente vai... É uma alquimia mesmo, Sim, né? sim, é um aprendizado Sim, longo, eterno, sim. né? E talvez esse contexto de aprendizagem com essa sabedoria que é ancestral, né? Porque são muitas informações. Quem ouve pode pensar assim, nossa, mas onde está escrito isso? Muitas dessas coisas não estão escritas. Não estão. Então, a partir da oralidade, da troca, do conhecimento, às vezes a partir de uma cantiga, às vezes a partir do toque de uma raiz ou de uma folha, ela consegue perceber se aquilo vai ter mais ou menos potencial tintório. Então, realmente, você falou da intuição no início, né? Ela anda com a sacolinha, assim, coletando folhas, sementes, né? Isso vira um acervo, né? Ela vai colocando isso num acervo e depois, puxa, tem essa semente, tem aquele grão, tem aquela raiz. E daí esse saber é muito contínuo, né? Apesar de ser milenar, mas ele está sendo, né? Ele está sendo... Eu não gosto muito da palavra resgatado, né? Muita gente usa, vamos resgatar. Mas não é um resgate, porque isso está muito vivo, né? Sim. A gente vai para comunidades tradicionais aí, a Ari sempre está muito em contato com esse universo de fiandeiras, né? De bordadeiras, que são pessoas que estão trabalhando isso o tempo todo, há muito tempo. Às vezes de uma maneira invisibilizada, aquilo não está gerando tanta renda quanto poderia, etc e tal. Aí o nosso trabalho, a nossa missão também vai ao encontro disso, que é como conectar essas comunidades, esses saberes, compartilhar saberes, mas também, na medida do possível, potencializar a geração de renda, o complemento também, porque a gente já entende que esses trabalhos são também trabalhos dessas mulheres. Elas estão produzindo isso, elas estão costurando, estão fazendo manualidades, artesanatos, etc e tal. Na medida do possível, a nossa tentativa também é visibilizar esses trabalhos que são super potentes e que, de alguma forma, a gente está levando quando vai com o ateliê, né? Então, a gente vai com o ateliê, mas tenta levar sempre essas possibilidades de conexão, Inspira de elas, troca, eu de acho que dá inspiração. até uma carga de reenergia, né? Sim. Porque às vezes está tão acostumada ali a fazer o bordadinho, o crochê, e não consegue viabilizar a venda, e vocês Sim. chegam com essa proposta, né? Chega como luz mesmo, né? Para, nossa, eu consigo, talvez, fazer alguma coisa que me gere renda. Sim, sim. Isso está muito... Né, várias teorias sobre isso e tal, mas isso está muito dentro desse universo da economia criativa, né? A gente está falando sobre criatividade e tal, que é incrível por si só, da natureza artística, criativa e tal. Mas como isso também
gera trabalho, também potencializa aquele fazer, né? Aquela família, de repente, aquela região. Então não é só um trabalho de criatividade como um insight que aparece, Não. mas um trabalho realmente diário, né? Contínuo, que exige esforço, tempo, dedicação, estudo, uma série de coisas que a gente também quer tentar potencializar sempre que E a possível. criatividade ela é potencializada conforme você vai caminhando e fazendo, né? Então, se hoje você testa uma coisa, amanhã você começa a ligar os pontos das Sim. suas experiências e a criatividade explode de uma forma Sim. diferente, Sim. né? Eu acho que para além do resultado final, né, quando a gente fala, vamos ensinar uma técnica, né? Além do resultado final, ou mesmo desse desdobramento, que é gerar renda com isso ou não, é você permitir a experiência, né? Então, quando a gente fala de trabalho manual, principalmente esses fazeres primitivos, né? Como é, por exemplo, o fiar, né? Como é que veio? Como é que Eu surge o vi fio? aquele vídeo de você Sim. fiando, Uma roca, né? Me interessa muito a origem das coisas, Uhum. né? Então, quando você pratica isso, você também se coloca num outro estado, né? De espírito, assim. E o seu corpo também se coloca num outro estado, né? Então, acho que essa experiência, por si só, é frutífera. Então, quando você, por exemplo, eu fiz um trabalho com os meus alunos do Jardim de Infância. A gente plantou o algodão, depois de 1 ano, a gente colheu. Foi exatamente o tempo de 1 ano para ele florar e depois virar. Aham. Eles não Colhi ficavam, com quando essas vai? Quando vamos crianças colher? Quando vamos colher? sempre, né? Mas eles acompanharam todo o processo. Então, quando saiu a primeira florada do algodão e depois a gente precisa esperar então o inverno para sair as favas, né? Colher com eles, a gente fiou, eles descaroçaram. Isso eu tô falando de crianças de 2 a 5 anos. Tá. E aí a gente fiei com um fuso manual. Eles escolheram flores de cosmos que tinha ali mesmo no quintal da escola. E aí a gente tingiu esse fio, né? E todas as crianças ficaram completamente imersas naquela atividade. A gente está falando de criança muito pequena, que é difícil você manter a atenção. Ainda mais hoje, né? Quase e impossível. Aí eles se colocaram num estado de pesquisadores, assim. Então, eles queriam saber que resultado. Começaram a perguntar, mas e se a gente usar outra planta? E se a gente quiser outra cor? Então, para mim, eu nunca tinha trabalhado isso com crianças tão pequenas, né? Quando eu passei por essa experiência, e sem o intuito de produzir nada, né? A gente teve ali o resultado, um fio belíssimo, dourado, né? Com a cor da flor de cosmos. Mas eu não tinha a intenção de ter um resultado final, de produzir algo. Eu tinha a intenção de que eles vivessem isso, que eles tivessem a oportunidade de conhecer como é que nasce um fio, né? E isso encanta a criança, encanta adulto, encanta, né, velho, porque é a origem de tudo. Então, antes de pensar no que a gente vai produzir ou se essa oficina vai gerar renda ou não, eu penso e me interessa muito o que isso vai despertar no estado de espírito dessas pessoas, né? E aí a gente viu as senhorinhas fazendo a oficina e lembrando da infância, né? Lembrando algumas que são do norte ou do nordeste, e lembrando, olha, minha mãe fiou uma colcha de algodão, contando histórias, e assim. pintou, tingiu com a planta da anileira e ficou azul, e depois a gente recebeu a foto, né? E isso, para mim, é tão emocionante, assim, quando a gente... Sabe quando o sonho ultrapassa a expectativa? Então, para mim, essa troca com essas pessoas que passam pelas oficinas supera as expectativas, porque realmente eu não sinto que eu estou deixando conhecimento ali. Eu sinto que é uma troca, eu tô me retroalimentando, né? É muito orgânico, né? Inclusive, boa parte dessas vivências que a gente está tendo ao longo desse ano, nas oficinas que a gente está ministrando, no final do ano, em dezembro, vão virar um mini-doc. A gente vai lançar um mini-documentário com um pouco disso, né? Porque são tantas vivências, tantas aventuras que nenhum longa daria conta. Mas a gente resolveu fazer um mini-documentário. As imagens estão sendo captadas, alguns depoimentos e tal. Então, quem sabe futuramente, depois do documentário lançado, a gente pode voltar aqui e falar um pouco mais sobre ele. Com certeza. Contar um pouco mais desse... E as pessoas que estão passando pelas oficinas, alguns estão conseguindo continuar com a tintura?
Então, ainda é muito cedo para Tá. pensar numa continuidade, né? Eu acho que é uma vivência para dar um start. Despertar, né? É um né? despertar. Despertar. Mas é uma prática que requer exercício mesmo, se entregar. Então, no final do ano, em novembro, né, dia 29, a gente vai reencontrar todas essas Que mulheres Num evento. num evento que a gente vai entregar os certificados, a gente vai entregar um kit de incentivo para que elas continuem as pesquisas e as práticas, né? Porque justamente essa é a ideia, dar continuidade, né? E também ter esse feedback, né, delas, o que elas continuaram investigando, produzindo. A gente quer expor as peças que elas forem produzindo até lá, então a gente vai ter uma exposição das peças que elas produziram nas oficinas e para aquelas que continuaram praticando também levarem essas peças para expor, né, os Que resultados. legal, e eu vi no Instagram de vocês que assim tem muito upcycling, né? Não é só a tinturaria num Sim. tecido pronto. Isso. Às vezes você falou, era a rendinha, a toalhinha da vovó, que daí junta. Então é um olhar diferente para aquilo que você vive e que tem em casa, Sim, né? exato. É pensar assim a moda para além do vestir, né? É uma prática mesmo. Como é que você se coloca no mundo e como é que você consome moda. Então, eu costumo dizer que a gente não compra tecido na loja, no rolo. A gente usa roupas que já existem. Então, muitas roupas que eu já tinha, ou que eu garimpei em brechó. Essas toalhinhas de mesa de casa de vó, né? Eu sou muito apaixonada por esses tecidos, porque eles já carregam histórias Uma e história, uma memórias. energia, né? Uma Sim, vida ali. e são tecidos que duram uma vida, né? Duram. É muito diferente do que a gente tem hoje produzido em sintético, por exemplo, né? E são tecidos que duram, né? As roupas do fast fashion, você usa 2, 3 vezes quando você Pronto, lava, já não serve você não tem mais a roupa. Não, ele fica torto, ele O rasga, que gera um desfaz. índice, inclusive, de descarte desse Gigantesco. material Sim. gigantesco. A indústria têxtil é uma das que mais poluem no mundo, né? Seja pelo descarte de água contaminada com químicos, seja por esses elementos que acabam sendo descartados, porque a baixa qualidade não permite que você continue usando, né? Sim. Sim. Então é sempre uma coisa que um dado que a gente coloca nas oficinas, assim, né? Que trabalhar com o upcycling, com a sustentabilidade, com esse contexto de reaproveitamento de alguma forma, é também tentar diminuir um pouco esse impacto E as pessoas ambiental, aceitam etc. bem esse conceito? Sim, Sim, porque quando você pensa que dentro do seu guarda-roupa você consegue ter elementos para transformar e criar um novo guarda-roupa sim. com o que você tem ali, né? Não só nas roupas, mas é isso. De repente você tem uma toalha de mesa, uma cortina, um lençol, tudo pode virar roupa. Pode. Né? Tudo pode Uma virar. bolsa, um Exato. sapato, Sim, acessório, algum sim. Uma acessório. calça jeans Sim. que vira uma bolsa. Então, quando as pessoas descobrem isso e aprendem técnicas para fazer essas transformações, o mundo se abre, né? Então, assim, eu não preciso sempre ir na loja comprar. Eu sempre tive muita dificuldade de comprar roupa em loja. Muito antes de trabalhar com upcycling, muito antes de aprender a costurar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa pequena. Então, assim, quando eu vou na loja, as roupas não me Não servem. serve. Eu fui obrigada a aprender a costurar para poder fazer uma barra de uma calça, né? Ajustar um vestido. E aí, quando eu descobri o mundo dos brechós, por exemplo, eu falei, então eu gosto de brechó. Primeiro porque as roupas são muito interessantes. Tem E eu não umas gosto daquela roupas, assim, todo mundo maravilhosas. igual. Então, assim, brechó, você tem roupas ali com uma história, né? Roupas antigas, roupas com tecido que não se produz mais. E aí eu fui só juntando uma coisa na outra. Então, a minha paixão pelos tecidos, a minha paixão pelos brechós, a minha paixão pela costura. E aí surgiu esse outro trabalho, que é o upcycling, né? Então, eu lancei recentemente uma coleção toda de upcycling. Que legal. Que A gente é viu algumas imagens com agora há pouco. resíduos, com roupas que eu desmanchei. Então, eu tenho
um vestido que eu fiz, que eu usei uma blusa da minha filha, de quando ela era criança, mas aí também tem uma capa de almofada junto, aí também tem uma roupa de brechó. Fazendo um patchwork ali, né? Exato, exato. E aí é uma roupa que é única, né? Assim, eu não vou produzir 2 peças igual, Não. jamais, não tem como. Então são peças únicas. Eu costumo dizer, são peças únicas para pessoas únicas. Mas é isso que vocês trabalham, né? Essa coisa da tinturaria, do upcycling, é você se expressar através daquilo que você está fazendo. Sim. E o sentimento é diferente de você pôr uma roupa, um acessório que você fez, né? Sim. Exato. É único, né? único. Eu fiz sapatos, por exemplo. Então, assim, a sensação de você calçar um sapato que você mesmo costurou, que você mesmo produziu, vestir uma roupa que você fez, né? Usar um acessório que você criou. Você sai na rua realmente falando, poxa, eu sou foda, entendeu? Sim, eu sou muito capaz, né? Eu sou Exato. enorme. Exato. Né? E quando você fala que você ficou lá os 6 meses na cama, a imagem que me vem, sabe aquela pessoa no casulo para despertar, né? Para poder surgir como uma nova pessoa. E eu acho que foi isso que a vida fez, né? Com você, naquele momento. Então, fazer você refletir para o imperfeito virar o seu perfeito, né? E como que tudo isso inspira você na sua poesia? Nossa, não sei, é uma pergunta difícil. É difícil? Porque a gente convive muito o tempo todo, né? Na vida e no trabalho. A gente fez essa opção de estar junto na vida, afetivamente e tal, mas também no trabalho. Então a nossa troca é sempre muito orgânica, né? Ela sempre colabora nos meus trabalhos poéticos. Ela compõe muitos figurinos, por exemplo. Tem um trabalho de direção de arte também, que está sempre colaborando comigo. Que ela foi tímida e não falou, mas ela também escreve algumas coisas, ela canta. Então, assim, é uma relação de artista para artista, né? Ela me convida para produzir o projeto de uma maneira mais objetiva, né? Pensando na produção executiva, às vezes trabalhando com alguma burocracia, porque faz parte, notas fiscais, planilhas, etc. Sim, Tudo isso faz parte. Eu encaro como uma parte necessária, Tá. porque para mim também é uma parte orgânica. É claro que eu reservo momentos para o trabalho criativo também, como poeta e tal, mas é uma troca sempre muito orgânica, assim. Então a gente vai se alimentando dos fazeres na oficina, que passam pelos fazeres da burocracia, mas que voltam para a oficina quando a gente consegue, de repente, aprovar um projeto, ou captar com um patrocinador, alegria, ou né, vender de uma conseguir. oficina que vai atender mais pessoas. Então, esse trabalho é muito orgânico. Claro que na escrita criativa isso me abastece, assim, como experiência de vida, etc., mas também como experiência de aprendizagem, né? Quer dizer, eu posso escrever mais sobre a natureza, porque eu estou mais em contato com a natureza. Eu posso escrever mais sobre o tempo de confecção de um determinado Pode escrever verso, um livro ou de sobre essa uma experiência. estrofe. Então a gente vai trocando sobre isso. Aliás, é uma boa ideia essa, ainda não tinha pensado um livro sobre a temático experiência. específico, Sim. mas de alguma maneira as minhas poesias vão permeando temas que estão relacionados ao natural, porque são temas que me interessam muito, e também nessa troca a gente vai aprendendo e compartilhando também a partir do livro, a partir da escrita, a partir das poesias faladas. Então é sempre uma troca, assim. Eu colaboro com ela pela produção e às vezes como assistente nas oficinas, e ela sempre colabora comigo também por esse universo dos figurinos, da direção de arte, da composição, da crítica às vezes, né, desse feedback mais orgânico ali. Então é isso. É uma parceria que tá dando certo. Demais. Mas acho que para além dessa colaboração dele com o meu trabalho, né? Quando eu adoeci, quando eu tive o diagnóstico, eu tive uma tuberculose pulmonar. E é uma doença que ela vai te definhando mesmo, né? Fazia 15 dias que ele tinha se mudado para minha casa. Nossa, então Então, assim, ele- tem que amar muito. Eu falei, se ele passar por essa prova é porque ele realmente me ama. Olha, ele me ama. Porque ele cuidou de mim, ele cuidou das minhas filhas, porque Não eu não foi conseguia fácil, levantar. Então foi um... Mas eu sinto que naquele momento que o meu corpo estava sem vitalidade alguma, né? Eu estava realmente com o meu corpo completamente frágil, foi o momento que a minha alma se fortaleceu mesmo, né? Então, essa coragem de sair do óbvio e viver o meu sonho e falar, bom... É isso, acho que se não for agora, né? Quando a gente passa por essas situações extremas, Sim, né? sim. A gente pensa nessa coisa do tempo, né? Quanto tempo eu tenho ainda para viver o meu sonho? Eu acho que eu tenho que viver agora, porque eu não sei amanhã o que será.
Então, nesse momento, ele foi fundamental, não só para me dar esse apoio, né, no momento da enfermidade, para cuidar mesmo de mim, mas também para me encorajar, para dizer, tá bom, então vamos junto, Vamos né? lá. Porque sozinha eu não ia conseguir, né? Então, é uma parceria que deu muito certo e Não, continua é dando. bonito ver a história, Sim, né? sim. Porque assim, quando o casal decide ficar junto, é nos perrengues e Sim, nas sim, vitórias. Às sim, vezes nas vitórias é muito fácil, né? sim. Mas nos perrengues não. E ter isso é aquilo que fortalece. Uhum. Sim, Né? Então agora qualquer desafio é só mais um desafio a ser enfrentado. Sim. sim, a gente já passou por tantas. Sim, sim. Né? E é mais um, e vamos lá conquistando, Sim, né? sim. Todo dia a gente renova esses votos de alguma forma, né? De estar junto por opção, né, da vida, do afeto, mas também de proporcionar essas vivências, esses encontros a partir do nosso trabalho, sabendo que isso nos alimenta Porque também, não é né? fácil Então, trabalhar e morar e sim, viver junto sim. 24 horas, né? Mas é curioso porque a gente geralmente escolhe estar junto, assim. Então, Aham. esse final de semana ele foi para casa dos pais dele e aí a gente sente saudade, Sim. porque Aham. isso não é porque a gente está junto o tempo todo que a gente fala, ai, não, que bom. Não, com a gente não Não. acontece isso. Realmente a gente Encontro de quer almas. estar junto o tempo todo, assim, Sim. fazer Aham. tudo junto. A gente come junto, cozinha junto, limpa a casa junto, trabalha junto. Aham. Muito Sim. legal, muito legal. E em novembro esse projeto finaliza. Isso. E Sim. aí, quais os novos planos pro ano que vem? Olha, dia 29 de novembro, aliás, fica o convite aí, se alguém estiver aqui pela região, né? Ali no Bosque da Nova Poá, a gente vai fazer um evento aberto para essas mulheres, Qual horário? a partir das 10 horas da manhã. O evento Tá. vai durar um sábado no parque, assim, né? Vai começar às 10 horas da manhã e deve ir até umas 3h30, 4 horas da tarde. A gente vai ter uma série de ações acontecendo, entre elas a entrega dos certificados e desses kits de incentivo, né, para quem participou das oficinas. Vai ter sarau de lançamento de livro, eu estou lançando um livro também, meu terceiro título, então vem nesse período em Sobre o novembro que o também. livro? Poesia, Poesia. um livro bacana, inclusive, está vindo numa edição bilíngue, num collab com uma editora de Buenos Aires, um Que poeta argentino. legal. A gente está fazendo trocas assim espontâneas, escritas Uhum. coletivas, então tá bem bacana. A gente vai lançar no dia 29. Depois disso, a gente espera tirar uns diazinhos de férias. Merecidos. Mas não muito, porque sempre tem alguma coisa de fim de ano, uma oficina, tem, né, os fechamentos burocráticos do ano também e tal. E a gente pretende descansar um pouquinho, mas pro ano a gente já tem oficinas marcadas pro carnaval, por exemplo, já tem oficinas em janeiro, a partir de janeiro. Então o ano vai ser bem movimentado, Bem. assim, se Deus quiser vai ser bem movimentado. E é isso que a gente quer, na verdade. A gente Sim. quer cada vez O circular plano mais, é né? circular, é sair daqui da região do Alto Tietê, ir para outras cidades e futuramente a gente quer sair do país, assim, percorrer a Legal. América do Sul, investigando essas comunidades que praticam, né, os fazeres manuais. Então a ideia é continuar circulando, né? Nossa, vai dar muito certo, muito certo. Já Sim, deu. Né? Já deu, já deu. E para quem está ouvindo, a gente está no final. Para quem está ouvindo e está naquela dúvida, né? Vou, não vou, o que que eu faço da minha vida? Será que vale a pena esse fazer manual? O que que vocês dizem para essas pessoas? Eu acho que é se permitir, né? Assim, a curiosidade em primeiro lugar e se deparar com matéria-prima que a gente não está tão acostumado, né? Tão habituado. Sair um pouco do sintético, né? Mesmo para quem já faz trabalho manual. Então, se você já crocheta, mas você usa sempre linhas sintéticas, né? De poliéster, experimenta uma linha de algodão, né? Uma linha de, né? Um linho mesmo, um fio de seda. Porque o próprio contato com essa matéria-prima diferente já também vai despertar criatividades para o seu trabalho, né? Então, sair um pouco da tinta química e experimentar a tinta botânica, né? Feita com, às vezes, os elementos que estão ali na cozinha de casa. Então, assim, é se permitir ser um curioso, né? E olhar para a natureza com um olhar de investigação mesmo. Sim.
A gente tem falado muito sobre isso porque é uma coisa que nos referencia, nos dá inspiração também, que é esse reencantar o mundo, né? Se reencantar com as coisas, se permitir buscar soluções e possibilidades que sejam para além daquele óbvio, daquele, às vezes, banal, que a gente no dia a dia acaba se habituando, fica no piloto automático, né? Então, se reencantar, quando você muda o fio sintético por um fio de algodão, pode parecer uma coisa muito simples, mas o simples toque no fio pode te permitir se reencantar com aquilo, né? Reencantar o toque daquele material, sujar a mão mesmo, botar a mão, melecar a mão. A gente olha para a criança às vezes e fala assim, a criança tá aprontando alguma coisa. Sim, mas ela tá vivendo aquilo, ela tá experimentando, ela tá se encantando com aquilo, né? Então acho que é uma coisa que nos inspira muito, que a gente sempre tenta compartilhar, que busque maneiras de se reencantar com as coisas, né? Seja num abraço, seja numa conversa, seja num café, seja consigo mesmo, né? Se permitindo olhar também para sua trajetória, para os seus fazeres e ver aquilo que, de fato, você tem de potente, você tem de bonito, né? A gente procura muitos defeitos, às vezes, né? Eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, eu errei aqui, eu errei lá. Mas onde você acertou? Onde você foi feliz? Em que momento você se permitiu viver? Então, acho que isso é uma coisa que a gente sempre tenta compartilhar muito e que aí vale para qualquer fazer, né? Pode ser para o fazer manual, que é a nossa praia e tal, mas pode servir para um executivo também, pode servir para alguém do sistema de saúde, por que não? Entende? É se permitir, né? Apesar das durezas, das crueldades que o mundo tá aí, às vezes, nos mostrando, mas se permitir esse reencantamento é uma coisa que a gente tem buscado. Assim. Não ficar focado no que é ruim, Sim. né? É escolher para onde olhar, né? Onde é que está a beleza da vida? Onde é que está a beleza, né, da minha vida, que me cerca ali. Como eu quero me nutrir. Sim, exato. sim. Né? Isso com certeza vai estar acompanhado de muito trabalho, de Com muita certeza. luta, de muita persistência. Não é uma coisa simples, né? Ou simples, pode ser simples, mas não é fácil, exige trabalho, né? O simples exige trabalho, né? Mas a luta a gente vai lutar de qualquer jeito. Exato. Escolhe qual a luta você quer, né? Sim. Difícil Exato. vai ser pra qualquer coisa. Eu adorei, muito obrigada. Obrigada Muito de coração. bom. Foi uma conversa muito boa. Vocês gostaram? Então o convite de hoje é se reencontre. Obrigada. Obrigada de coração Obrigado, mesmo. gente. Obrigado. Foi muito bom. Maravilha. Obrigada.